Seja muito bem-vindo ao canal Superação, onde Deus preparou esse espaço para que nós pudéssemos estar aqui falando com você sobre testemunhos, sobre curas, libertações, história de vida, fé cristã. E nós estamos aqui com mais esse espaço do podcast Superação. Eu sou Marli Santini e já te convido, então, a partilhar conosco das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Ele tem proporcionado para as nossas vidas. E já de início convidando você também para se inscrever, para compartilhar, para também você que pode deixar um recadinho aí, porque isso ajuda o canal, e isso transmite para outras pessoas também bênçãos que o Senhor tem concedido. Então, já neste momento, você pode fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E você também acaba se tornando um missionário do podcast Superação. Hoje não é diferente, estamos aqui com uma pessoa muito especial, veio diretamente da cidade de Curitiba, uma pessoa que nós já conhecemos faz muitos anos, tivemos muitas experiências juntas, congregamos juntas, e hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre ela, sobre a sua jornada de fé, sobre os seus desafios, as suas conquistas, a sua família, e eu tenho certeza, ela é muito conhecida aqui na cidade de Londrina, apesar de morar em Curitiba, e agora conhecida em Curitiba também. Então, nós estamos aqui com a pastora Joseli Dedim, e é uma honra tê-la aqui conosco, pastora Joseli. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querida irmã Marli, é sempre uma alegria retornarmos aqui a Londrina, né, a nossa cidade, vou dizer assim. Eu vim para cá com quase 2 anos, né? Então, sou o pé vermelho. Ô, glória! Estamos ali em Curitiba já fazem 21 anos, né? Mas é sempre uma alegria retornar aqui, toda a nossa família reside aqui, e é sempre bom estar aqui, e eu quero agradecer já de antemão esse convite que você fez, né, para mim. É desafiador, mas estamos aqui nesse dia que o Senhor nos preparou com muita alegria. Já tinha convidado ela da outra vez que ela veio para Londrina, mas não foi possível devido à correria, e quando vem para cá tem bastante coisa para fazer também, mas hoje aprove o Senhor dela estar aqui conosco, e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar ali do outro lado, Joseli, elas vão estar felizes em poder te ver, porque a maioria dessas pessoas, elas só te veem nas redes sociais, né? Porque você deixou aqui, você, o pastor Natalino, você deixou marcas aqui, você deixou, assim, muitas pessoas que vocês ganharam para Jesus, e vamos já falar um pouquinho sobre o esposo dela também, que é o pastor Natalino. Nós estamos falando que eles deixaram aqui um rebanho, e hoje eu tenho pessoas aqui que falam, vocês nunca deixaram de ser nossos pastores. Tem pessoas que falam isso até hoje. E como é para você saber que você deixou um povo aqui, que vocês evangelizaram, falaram do amor do Senhor, foram usados aí num processo de libertação? Como é para você? Ai, irmã Marli, vou dizer que é uma alegria muito grande, né, ter essas pessoas que tanto trabalharam conosco, muitas que, como você disse, teve um momento de libertação na vida delas, né? E elas hoje são servos e servas de Deus. Então, para nós, é uma alegria muito grande, né, quando nós, pela graça do Senhor, resgatamos alguém das trevas e trazemos para a luz. E hoje nós temos filhos espirituais até fora do país. Então, para nós é uma grande honra poder participar da vida de cada um. E quando nós voltamos para cá, sentimos esse amor, essa consideração, né, de todo o povo londrinense, que vamos dizer a verdade, né? Aqui em Londrina temos um povo tão receptível, caloroso, amoroso, e que expressa, né, esse grande amor e consideração. Eu e o pastor Natalino, sentimos muito honrados por isso, né?
sabendo que a graça é do Senhor na nossa vida, mas a gente fica feliz por ser esse instrumento que Deus usou, né? Muito feliz. E você disse que veio para cá aos 2 anos, isso? Acho que eu tinha quase 2 anos, irmã Marli, quando nós viemos. Eu nasci em 1º de maio, uma cidade pequena aqui, né? E viemos, meus pais se mudaram para cá, né? Em virtude da barragem que foi feita lá, então precisava desocupar a residência e viemos para cá, então, né? Com 2 anos que eu tinha, e vivia praticamente toda a nossa vida aqui, né? A não ser quando saímos para Paranavaí para dirigir igreja, e agora em Curitiba, há 21 anos, né? Então, minha vida toda foi aqui, né? Meus pais moram aqui, a não ser meu pai, que já faleceu, mas minha mãe, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, o meu sogro, minhas cunhadas, sobrinhos, todos moram aqui. Então, lá em Curitiba só está eu, meu esposo, né? Nossos filhos e nossas noras, né? E o nosso futuro genro, né? Estão lá, e a gente se apegou muito também àquele povo. É um povo, assim, também, como todo lugar, pessoas muito carentes, pessoas que também foram libertas, que é maravilhoso contar, né, o que Jesus faz, né? Enfim, pessoas restauradas, casamentos restaurados, enfim. Então, mas é sempre uma alegria retornar ao nosso início, né? E nunca esquecer daquelas pessoas que estiveram ao nosso lado, como você também, né? Esteve, você, o pastor Lúcio, do nosso lado, a Maiara, congregamos juntos. Que inclusive se batizou, né? Na tua época ali. Verdade. Ela só tinha 12 anos. Sim. E ela se batizou naquela época. Exato. Então, nós criamos um vínculo muito forte, né? E quando eu mais precisava de alguém para me ajudar na igreja, o Senhor mandou vocês, né? Você sabe, eu te falava, né? Que você veio para me ajudar muito, muito, e a gente não esquece dessas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, que vem nos auxiliar, ajudar a carregar a nossa cruz, que cada um tem a sua, né? Mas eu agradeço muito por estar aqui de volta e te reencontrar. Glória a Deus. Tão bonita. Somos servas do Senhor. Amém. E o Senhor, ele que ele faz esse brilho em nós, né? Verdade. Bem como eu, você também. Aquele que serve a Deus, ele tem um brilho diferente. E nós vemos assim o agir de Deus mesmo. E aquela época, quase 30 anos atrás, isso Verdade. que vocês começaram Sim, ali? Foi, Marli, foi. Foi quase 30 anos, nós retornamos de Paranavaí e iniciamos a abertura da igreja ali naquele salão lá no... esqueci o nome daquele bairro ali perto... Jardim Interlagos, isso, por ali. Isso, Interlagos, isso mesmo. Naquele salão ali de esquina, e nós retornamos ali. E ali foi o nosso Val de Jaboque. Não foi nem no salão primeiro, foi na tua casa? Foi no salão, depois foi para a tua casa, é isso? Foi no salão primeiro, depois nós fomos para a área da nossa casa, né, para a gente economizar o valor do salão, nós queríamos que a obra de Deus crescesse, comprássemos um terreno para a gente construir, para pôr aquele povo. E o Senhor foi abençoando tanto, tanto, quando nós fomos para a área da nossa casa. Era um lugar muito simples, você se lembra, Lembro. Né? Aqueles banquinhos de madeira, né? Aquela área que chovia, quando chovia a água vinha para frente, a gente tirava os pés assim, né? Porque molhava, enfim, foi um momento assim muito de aprendizado e de crescimento também, que ali foi o vale, para mim, o mais difícil que nós passamos no início do nosso ministério, né? Nós tínhamos retornado de Paranavaí, que nós ficamos 1 ano e 5 meses ali, e o Senhor nos deu graça, nós conseguimos comprar um terreno ali em Paranavaí, construímos uma casa, né, para nós podermos transferir a igreja que estava na nossa casa, em uma outra casa que nós pagávamos aluguel. Nós transferimos, então, para essa casa, nesse terreno que era da igreja, construímos uma casa pastoral, e depois nós pensamos, vamos mudar para ali e vamos continuar fazendo os cultos ali na área da nossa casa, que já era tão comum para a gente, e construir a igreja do lado, né? Então, ficamos ali 1 ano e 5 meses, Deus nos deu grandes vitórias, tivemos muitas experiências ali naquele lugar. Eu fui grávida do Davi para lá, do nosso Davi.
Nós fomos em outubro de 94, a Raquel tinha 2 anos e pouquinho, e nós fomos para ali, Deus, enfim, Deus nos abençoou, né? E daí nós retornamos, então, depois desse tempo, para Londrina. E fomos abrir essa igreja, né, esse salão, né, ficamos ali um tempo, tal, com muitas dificuldades, mas trabalhando, lutando. E resolvemos, então, transferir a igreja para a área da nossa casa, e ali onde nós passamos o nosso val, né, ali onde muitas vidas vieram, foram abençoadas pelo Senhor. E me lembro, irmã Marli, agora a gente vai relembrando, Recordando, né? hein? Recordando de muitas coisas. Eu me lembro que a filha da irmã Maura, se a irmã Maura ouvir esse testemunho, ela vai se lembrar disso. A filha não, desculpe, a irmã da irmã Maura. Ela estava muito doente, ela não andava. E ela foi, então, levada para o culto nessa noite, né? E chegando lá, o pastor Natalino falou para mim levá-la, né, junto com alguns irmãos, porque tinha que carregá-la, para a sala da nossa casa, para ungir as pernas dela. E o pastor Natalino, eu me lembro que ele falou assim: Josi, vai lá e unge as pernas dela, que eu vou orar e ela vai sair daqui andando. Olha, Foi assim, eu falei, meu que Deus, desafio. que desafio, que fé de falar assim, né? Mas, enfim, eu fui lá com as outras irmãs e com os irmãos que levaram ela no colo. Ela foi colocada no sofá e eu ungi a perna dela. E ela já saiu da sala andando, irmã Glória a Marli. Deus. Então, assim, foi um milagre que eu vi assim, a olho nu, como se diz, né? Então, Deus abençoou muito a gente naquele lugar, glória a Deus. Chegaram muitas pessoas ali feridas, machucadas, e fizemos batismo. Enfim, Deus foi abençoando. E daí que nós compramos o terreno ali no Interlagos, ali mais para baixo. Ali Na Rua Girassol. Isso, na Rua Girassol, compramos ali o terreno. E daí, graças a Deus, Deus abençoou, levantaram irmãos. Um deu piso, outro deu. O pastor Lúcio, na época, trabalhava, né, com aqueles blocos de cimento, não sei como é que chama. Sim. E ele doou todos os pés da igreja, né? E eu não sei quem doou madeira. A irmã Glória de Melo Vaz, eu lembro, ela doou também, não sei se foi pintura, se foi piso. E foi uma bênção. Num instante foi levantado aquele Foi templo. muito rápido, né? Você se lembra? Como a igreja se mobilizou para algo assim, que vocês estavam plantando uma semente, mas a igreja abraçou isso, e olha, eu vi que foi muito rápido, apesar de eu não ter participado ali da igreja em si, porque nós fomos separados e já fomos também dirigir igreja, Sim. mas foi algo que nós víamos a mão de Deus mesmo, né? A mão de Deus. Olha, e foi assim, foi muito rápido mesmo, como você falou. Deus foi abençoando, e depois o pastor já, eu vou construir uma casa pastoral no fundo, já construiu. E de terreno ficava pouco, ficava só ali um corredor pequeno, né? Daí o pastor, eu lembro que ele foi na prefeitura, conversou lá para pedir um pedacinho da praça, e o prefeito liberou, e daí foi construído mais um pedaço ali, e foi feito um estacionamento ali mesmo, que pequeno. Então, olha, e ali nós colocamos depois o Instituto do IBADEP. Lembra que, Lembro. Que tinha aqui na igreja a sede, o Instituto do IBADEP, e nós implantamos lá também, a qual eu que dava aula, eu lembro ali, o pastor Natalino vinha para cá, e eu ficava lá, e eu dava aula, né? E foi um momento muito maravilhoso que nós vivemos. Ali. E isso tudo, Josi, você tinha 3 crianças pequenas. 3 crianças. Para você dar conta de tudo, você, o pastor Natalino, e tinha algumas irmãs ali também que te auxiliavam, né? Sim, sim. E a gente sabe que não é fácil. Já estar à frente de um trabalho assim, de uma igreja, não é fácil. Aí você tem a sua família, você tem os seus filhos ali, e eram tudo crianças pequenas, né? Hoje cada um já desenvolveu aí o seu trabalho, o seu ministério, mas e a gente olhando para um contexto hoje que tem muitas pessoas que já querem pegar as coisas prontas, não é? Já querem pegar as coisas prontas e não passa por um processo, né? E a obra de Deus, ela precisa desse processo. Ela precisa de maturidade, precisa de crescimento, como a Josi falou aqui, né? Precisa de estar alicerçado em primeiro lugar.
E aí, depois, passando pelos processos, e você já frisou que foi a fase mais difícil que você viveu, né? Foi o desafio mais difícil? Foi, irmã Marli. Foi, para mim, ali foi o Val de Jaboque. Eu acredito que toda pessoa que é chamada pelo Senhor, ela passa por uma experiência com Deus que marca a vida dela. E a partir daquela experiência, ou ela vai com tudo, ou ela desiste de tudo. Eu falo que é o ponto de partida inicial, e ali é tudo ou nada. E então, na época, né, desse Val de Jaboque, onde nós estávamos ainda, né, na área da nossa casa, o que aconteceu? Assim, eu me converti com 14 anos de idade, né? Foi por uma revelação que um missionário lá em Maringá estava numa convenção, que não era assim da nossa igreja, era de outro ministério onde eu me batizei, e Deus começou a usar a vida dele para falar com um tio meu, que hoje já é falecido. E foi algo assim, irmã Marli, que até na época eu era católica, porque a minha mãe se converteu lá quando os missionários da Quadrangular vinham e abriam os seus pontos de pregação em tendas, e eles ali pregavam, libertavam pessoas, ficavam por um tempo e depois fechava, pegava a tenda e ia para outro lugar estabelecer novos pontos de pregação. E minha mãe se converteu ali. Como era só ela da casa dela que era cristã, e ela morava muito longe, né, ali do ponto de pregação, então ela acabou que não ia mais, os pais dela não iam, ninguém ia com ela, porque na época ela morava com a minha avó, por isso que ela conseguiu ir nesse ponto de pregação onde minha bisavó foi curada, então aquilo marcou ela, se batizou, entregou a vida para Jesus, enfim, mas não teve uma experiência com Deus. Aí minha mãe, então, voltou a morar com os pais dela, e morando, sabe que naquela época os pais falavam para as filhas ir morar na casa de outras pessoas para trabalhar, Sim. porque não tinha condições, às vezes, de cuidar, de ter mantimento para todos os filhos, era uma vida difícil, morava em sítios, em fazendas, enfim, cuidando, né, tal. E a minha mãe, então, ela acabou se afastando por esse motivo, né? E quando minha mãe casou, ela casou com meu pai, que não era católico, mas se dizia católico, não ia na igreja, mas todo mundo é católico, né? Mesmo que não vai na igreja. Não praticante. Não praticante, né? Estou falando da nossa vida, né? Sim. Não ofendendo ninguém nem nada, mas foi o que nós vivemos. Aí minha mãe, então, casou na igreja católica. E quando nós nascemos, eu e os meus irmãos, tem mais 2 irmãos, né? A Rosângela e o Eduardo. Então, minha mãe viu que deveria levar a gente para alguma igreja. E meu pai não queria que fosse para a igreja evangélica. Então, minha mãe ela se aprisionava nisso. Então, o que aconteceu? A minha mãe levou a gente para a igreja católica. E lá nós fizemos crisma, primeira comunhão, e confessávamos, e tomava Eucaristia, e enfim. Mas quando aconteceu, foi no dia 1º de janeiro, não sei se foi do ano de 83 ou 84, já foi no século passado. Deus revelou para esse missionário sobre o meu tio. O meu tio estava na casa dele, o tio Nivaldo, sentado ali na casa dele, ali na sala, e estava numa cadeira. E daí ele falou, está muito calor, eu vou sair daqui, eu vou sentar no chão, para estar mais fresquinho o chão. E daí eles estavam ouvindo o programa desse missionário, e esse missionário, Deus começou a revelar para ele, falando assim, você que não mora nessa cidade, porque era de Maringá que estava transmitindo, você mora em outra cidade, você está com a calça de cor tal, a camisa tal, e você estava sentado numa cadeira, sentou no chão e falou assim que estava muito quente, que queria, pode voltar para a cadeira, que a cadeira já esfriou. Ai, meu Senhor. E falou mais coisas deles também, da minha tia, que a minha tia estava indo para a igreja, e ele não queria saber de igreja, perseguia a minha tia, enfim. Isso tudo sendo transmitido pelo rádio? Tudo transmitido. Essa revelação transmitida pelo rádio. Tá. E a gente em casa não sabia de nada. Aí, passados uns dias, a minha tia, a esposa dele, veio na nossa casa, e a gente era criança, tinha 13, 14 anos, conversando com a minha mãe, olha, aconteceu isso. A gente escutava, né, criança, ficava quietinha, escutava. Aí,
minha mãe ficou assim maravilhada, a minha tia, o meu tio já queria saber que igreja que era essa, porque ele queria saber, e eu, como ia sempre na igreja católica, nunca vi algo assim tão extraordinário. Para mim era assim, ia na igreja, fazia o que tinha que fazer e ia embora para casa e vivia a minha vida. Não sabia que tinha um Deus no céu, que ouve, que se importa com a gente, que fala com a gente. Aí eu, dentro de mim, pensava, meu Deus, então Deus é vivo. Deus é vivo, então Deus está lá e vê as coisas. E fala para mostrar para a gente que Ele está nos vendo. Ah, eu quero esse Jesus também, dentro de mim, né? Uhum. E o meu tio, e a gente era muito ligada, nossas primas, esse meu tio, vamos para a igreja, para essa igreja, vamos procurar onde tem essa igreja aqui. E nós fomos. E nós chegamos lá na igreja, participamos do culto, e eu acho que não demorou muitos cultos, eu já quis saber de aceitar Jesus, e aceitei Jesus, levantei minha mão, aceitei Jesus, minha mãe foi, meus irmãos, esse meu tio, a minha tia, as minhas primas, todos, e meu pai, não. Fomos lá na igreja Só o Senhor é Deus, na rua Cuiabá, 142, onde hoje é a igreja central da Deus Vivo. Olha. Hoje é a igreja central da Deus Vivo lá. Ah, mamãe Li, olha, hoje que eu entro lá, eu vejo o começo de tudo. Uhum. Depois de, eu me batizei em 85, 41 anos, que eu entro lá e eu vejo, eu lembro. Então, foi assim, eu tive uma experiência com Deus de conversão muito forte, algo que me marcou. E passando-se os tempos, já vou entrar lá no Val de Jaboca, porque eu preciso falar assim, dessa passagem dessa parte que é muito importante para mim. Uhum. Para ver que como tudo começa muito simples, eu era uma criança, mas eu tinha um coração aberto, e enfim. O meu tio resolveu batizar nessa igreja. Na época era o pastor Isaías Fonseca, que era o pastor da igreja. E teve o batismo, então, enfim, nós fomos participar, e eu falei para minha mãe, mamãe, eu quero me batizar. Daí a mamãe falou assim, fala com seu pai. E nós sempre respeitamos nosso pai e nossa mãe. Claro, desobedecia, né? Sabe como é que é adolescente? Coisas de criança, adolescente, ainda mais naquela época, né? Sim, mas assim, eu respeitava muito meu pai. O que ele falava para mim era lei. Uhum. E meu pai sempre foi um homem trabalhador, honesto, sincero, não mentia, não gostava de mentira, enfim. Então, tinha esse comportamento em casa, a gente conhecia o nosso pai. E eu fiquei com medo do meu pai. Eu tinha medo de eu falar para ele, e ele dizer não para mim, e eu ter que obedecê-lo. Uhum. E eu não queria obedecer meu pai, né, nesse aspecto. Nessa questão. Não, porque eu já tinha aprendido na igreja, com os pastores, na palavra, né, que a gente precisa obedecer, mas que não vá contra a palavra de Deus, né? Obedecer pai e mãe, honrar, mas desde que eles não nos forcem a fazer coisas que desagradam o Senhor. Mas também eu não podia fazer escondido, então eu fiquei assim. E você era só uma adolescente também, né? Uma adolescente. E esse impacto que você teve ali com a sua fé, com Jesus, esse conhecer, né? Essa sede que já te deu ali. Então, a tua visão era servir a Deus. Era servir a Deus, Marli, com todo o meu coração, a minha alma, porque Jesus para mim é tudo, era maravilhoso, e Ele estava vivo, e Ele me via, e Deus já, né, em revelação, usava o pastor para falar algumas coisas que só eu sabia, então a minha fé foi crescendo. E até agora, você falando, parece que você está vivendo esse momento. Vivo, Marli. Parece que você está vivendo, assim, esse dia, você falando, você comentando, assim, está jorrando ainda aí dentro de você. Então, é por isso que eu falo, eu preciso falar disso, sabe? Porque isso foi algo que, de primeira impressão, foi o que me impactou o Evangelho, como o Evangelho chegou na minha vida, sabe? Então, assim, e daí aquele dia fomos para o batismo, não falei nada para o meu pai, porque eu fiquei com medo dele falar, não, eu tenho que obedecer, e eu não quis falar nada, mas eu fui angustiada para aquele batismo do meu tio. Foi lá no Lago Igapó. E lá, aquela alegria, aqueles irmãos cantando, aquela alegria, e entraram as pessoas para batizar, o meu tio batizou, e eu tenho a foto, eu já até postei lá no meu Face, lá, estava o pastor Isaías Fonseca, que é o pastor titular, era o pastor titular da igreja, estava o evangelista
Sérgio Kiuski, que foi um dos pastores que pastoreou meu esposo quando era ainda diácono, membro, lá em Guaravera, na mesma igreja Só o Senhor é Deus. E estava também a irmã Aparecida Timóteo, que hoje já é falecida. E aquele batismo, aquela coisa mais linda. Irmã Marli, olha, eu vou dizer para você, parecia que eu ouvia Jesus chamando, eu olhava para aquele céu, coisa mais linda, aquelas águas, sabe? Aquele céu, aquele sol maravilhoso, aquela alegria dos irmãos, e a alegria do Espírito Santo na minha vida, que já era o Espírito Santo me impulsionando. E eu falei, eu não posso batizar. Eu não falei para o meu pai. Como que eu vou falar para o meu pai? Aquela angústia dentro de mim, aquela alegria ao mesmo tempo. Eu me lembro que eu comecei a andar pela beiradinha ali, do Igapó. Comecei a caminhar e sair de perto dos irmãos, que eu comecei a chorar. Sabe, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Comecei a chorar e comecei a andar e me distanciar dos irmãos. E o pastor Isaías Fonseca terminou o batismo e ele continuava na água com os outros irmãos obreiros e falava, tem mais alguém para Jesus? Ah, não. Eu falava, meu Deus, Jesus está me chamando. Como que eu faço? Senhor, eu fiquei dentro de mim chorando, sem saber o que fazia. Aí, as mulheres são uma benção, né, pastor Júlio? As mulheres veem tudo, né? As obreiras da igreja me viram chorando e me viram me afastando um pouco dali, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. E chegou para mim e falou, mas por que você está chorando? Daí eu falei, já falei chorando, eu quero me batizar. Daí ela falou, então se batiza, tua mãe não deixa? Aí a irmã perguntou, eu falei, a mamãe deixa, mas eu não falei com meu pai. Daí ela falou assim, mas batiza você. Eu falei, mas e meu pai? Daí ela falou, aí já chamaram minha mãe, irmã Neuza, você deixa? Claro que eu deixo. É só a questão que eu falei para ela, que ela não falou para o pai, mas a decisão é dela. E as irmãs, mas Jesus está chamando ela, batiza, filha, vem cá. E eu não tinha levado nem roupa, porque eu falei, eu não vou batizar. Aí as irmãs já falaram para o pastor, peraí que tem uma jovem. Parou lá, tudo, né? E eu fui na barraquinha lá, nem lembro no que eu fui, coloquei acho que umas 2, 3 capas, porque eu não tinha levado roupa, né? E daí o pastor, então venha, jovem. E eu entrei naquelas águas e me batizei. Glória a Deus. Oh, irmã Marli, que alegria foi para mim naquele dia. Aquele dia, para mim, mudou tudo na minha vida. Saí de lá feliz, alegre, regozijando. Meu tio também, naquela época, acho que ele tinha uma Kombi. E foi eu, meus irmãos, minha mãe, a minha tia, meu tio, minhas primas, tudo dentro dessa Kombi, que alegria. E a mamãe falou, vamos almoçar lá em casa, porque hoje é de festa e tal. E daí, ela falou, aí eu tenho que falar com o papai quando eu chegar lá. Ai, que medo do meu pai. Sinceramente, eu tinha medo de falar com ele. E ele ficar bravo comigo. Aí o meu tio falou, pode deixar. O tio fala de você para o teu pai. Eu falei, você fala, tio? Eu falo. Ai, que bom. Fiquei feliz da vida. Aí o tio foi, né? Eu me lembro, chegou lá em casa. O tio falou assim, meu pai chamava Dolival. Ô, Dolival, você sabe o que aconteceu hoje lá no Igapó? Aí meu pai falou assim, eu sei, um monte de gente entrou na água, se batizou lá, tomou banho, não sei como é que ele falou lá, né? Daí meu tio falou assim, é verdade, inclusive a Josi também se batizou. Eu falei, pronto, é agora. Fiquei esperando uma bronca, né? Meu pai falou, tá bom. Assim, tá bom. Meu Deus, eu fiquei mais feliz ainda. A minha irmã, que é um ano e 9 meses mais velha que eu, ela aproveitou o ensejo e já falou para o papai. Papai, era 14 de abril de 1985. Papai, então eu quero aproveitar, já que a Jo se batizou, tudo, falar para o senhor que em agosto tem a festividade da igreja lá em Maringá e eu vou me batizar também, tá bom? Aí ele, tá bom. Ai, irmã Marli, aquele dia foi um dia de festa, de alegria, porque a minha irmã também tinha medo, meu irmão, todo mundo, né? De festa 2 vezes, né? Festa 2 vezes. Então, quando chegou em agosto, eu fui para Maringá, minha irmã se batizou. E a nossa vida começou a mudar. E a mamãe, sempre firme, levando a gente para a igreja, meu pai
Infelizmente, meu pai ia para os bares beber, sabe? Enfim, a gente ia para a igreja e ele ia para os bares. Meu pai teve vários acidentes de carro, de moto, enfim, né? E a minha maior alegria, Senhor, salva o papai. Nós todos, salva o papai, salva ele, enfim. E na igreja aprendemos a ler a palavra, jejuar, ia para o culto das mulheres. Eu ia com a mamãe para o culto do ciclo de oração, à tarde, orar, buscar Deus e ouvir Deus falar. E Senhor, eu quero... Aí eu já tinha sonhos na minha vida, ser professora, ser mãe de 3 filhos e ter um marido que me amasse. Você já queria ter 3 filhos? Já queria ter 3 filhos. E veio certinho 3 filhos. E queria ser professora e queria um marido que me amasse. Eu queria um marido fiel para mim. Eu falava, Senhor, eu quero um marido fiel. Tá, fui para a igreja e tal, e colocava diante do Senhor tudo isso, enfim. Aí, na época, fiz magistério, a minha irmã também fez magistério, que era o 2º grau, né, também, na época de 1989, que nós nos formamos, enfim, tal. Me tornei professora, fiquei feliz, e buscando a Deus, e jejuando, e nas vigílias, e buscando a Deus, e me fortalecendo. Eu vejo que muitas coisas que eu passei, ainda que eu vou passar, são momentos que a gente plantou lá atrás. Sim, uma semente, né? Uma semente. Essa semente foi regada também, né, Josi? Foi regada. Não foi só plantada, porque não basta só você plantar. Você tem que regar, você tem que cuidar, né? E já aproveitando esse ensejo, porque tem muitas pessoas que elas estão, talvez nos assistindo agora, que elas estão enfrentando batalhas espirituais. Sim. Talvez até mesmo para ficar firme, para descer as águas do batismo, está tendo ali muitas contradições, e você, com a tua experiência, com esse que você está revivendo agora, você está impactando muitas pessoas. E aí, o que você falaria para essa pessoa que está enfrentando essa batalha aí espiritual, que não está conseguindo, que está com essa sede no coração, mas que está ainda enfrentando tudo isso? Mas, Marli, eu digo, quero até olhar e falar, olha, e queridos irmãos, servir a Deus é uma decisão. Então, quando nós nos posicionamos no Senhor, de verdade, com firmeza, nós não podemos olhar, qual a palavra fala? Nem para um lado e nem para o outro, mas olhar para Jesus. Se nós olharmos para nossos familiares, um que fala, você virou crentinha, você não liga mais para a família, você só quer saber de Deus, porque a gente já não consegue mais estar em festa junto com você, porque você já é diferente. Se você não tiver uma firmeza daquilo que você quer, é fácil você se sucumbir, já dentro de casa, sabe? Não precisa nem um diabo, Marli. Sim. Só as pessoas em volta já podem te desanimar. Mas se você tiver assim uma certeza daquilo que você quer, porque o meu foco era, eu quero Jesus, eu quero servir a esse Deus que é vivo, e eu quero servir Ele a minha vida inteira, não importa o que eu passar. Então, eu vejo que a primeira coisa é você decidir o que você quer para a sua vida. Ou você quer viver uma vida à la volonté, como se diz, do jeito que você quer, fazer os gostos da sua carne, do pecado, ou você quer servir a Deus. Primeira coisa, decidiu, as lutas vêm. Aí que entra, né, as investidas de Satanás, né, porque Satanás não quer nos perder. Mas aí, então, a nossa guerra se torna espiritual. Daí, o que faz com guerra espiritual? Primeira coisa, nunca deixar de congregar. Primeira coisa. Nunca deixar de congregar, de estar junto na igreja, se aliar às irmãs, pedir oração, estar em oração, jejuar, estar no jejum na igreja. Tem vigília? Vai para a vigília. Mas eu estou doente, eu estou fraca, eu estou com dor de cabeça. Não importa, vai, sabe? E Deus vai fortalecendo-nos, sem nós percebermos. Quando nós vermos, nós já estamos firmados no Senhor. E isso é importante. E uma outra coisa importante é você compartilhar das suas dificuldades com pessoas de confiança dentro da igreja. Procurar uma irmã ali, no caso eu que sou mulher, né? Você que é homem, procura um homem. Mas procurar alguém de confiança, abrir seu coração e dizer, olha, a minha fraqueza é essa, eu estou com dificuldade nessa parte, mas também fazer a sua parte. Não é só pedir ajuda
e cruzar os braços, ficar lá em casa assistindo, vou dizer, né? Novela, ficar assistindo. Nada que edifica, né? Não adianta. Porque daí vai estar se alimentando de algo que não vai edificar. E o que você está enchendo a tua cabeça? Exatamente. Então, nós temos que saber do que é que nós estamos buscando e do que é que nós estamos nos alimentando. Nos alimentando. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O seu coração é o seu tesouro. Então, o que você quer? Servir a Deus? Então, vamos lá. É decisão. É decisão. Primeira coisa. E ficar firme com Jesus. Buscar, jejuar, clamar. Porque aqueles que vêm ao Senhor, Ele nunca vai lançar fora. Nunca vai. Né? Então, é isso que eu deixo para vocês. Primeira coisa, nunca deixe de congregar. Porque nós somos pastores, né, lá em Curitiba. Primeira coisa que a pessoa se enfraquece, ela começa... Antes vinha uma vez por semana na igreja. Depois começa a vir uma vez cada 15 dias, só na Santa Ceia. Senta lá atrás. Senta isso. lá atrás. No começo, sentava lá no segundo banco. Porque os primeiros ali, às vezes, os pastores estão sentados no segundo ou terceiro, depois vai pulando para o 5º banco, para o 10º banco, para o 20º, daqui a pouco está lá na porta, daqui a pouco sai. Sim. Então, a gente já percebe isso. O primeiro sintoma é deixar de congregar. Porque a pessoa, ela... Não que sentar lá atrás seja errado. Não. Nós estamos dizendo na questão do desânimo. Do desânimo. Não que sentar lá atrás seja, imagina, que bênção que a igreja cheia e tem gente lá atrás, né? Mas estou falando da questão da pessoa desanimar e antes estava junto, aí depois começa a se esfriar. Né? Então, é esse conselho que eu dou, Marli. E hoje, Josi, nós vemos a firmeza, né? A família que você construiu, o esposo que você tem, que é um pastor bem conceituado, tanto aqui em Londrina quanto em Curitiba, e por onde ele passa, vocês já viajaram em África fora, é isso? Fomos para a África. Ele já foi para Portugal, se não me falha a memória, falar, ministrar. Então, construíram aí o seu ministério, construíram a sua família, e tudo assim, com luta, sim, mas sempre debaixo da promessa. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, é sempre debaixo dessa promessa que nós vamos, que nós nos construímos. E hoje, essa palavra é para muitas pessoas que talvez está aí, começou a desanimar, essa palavra talvez alcançando várias pessoas aí, para que você se posicione realmente, para que essa construção ela venha alcançar não somente a nossa vida, porque, em primeiro lugar, ela nos alcança. E aí, depois, ela vai passando, né, para a nossa família, para os nossos filhos, para a igreja, para o nosso casamento, porque foram muitas batalhas na família, no casamento, porque são investidas que toda pessoa tem, principalmente o cristão, todo cristão tem, para que ele possa amadurecer em todas as áreas. E essa família hoje, 3 filhos, né, Josi? 2 já estão casados, é isso? Sim, 2 estão casados, né? Só falta a filha agora, né? E o Jonatas e a Thalia, minha nora, estão morando em Portugal já há 1 ano e 8 meses, né? Foram para lá. Graças a Deus, estão bem trabalhando, congregando, participando da igreja Portugal para Cristo, né? Glória a Deus. E também o Davi e a Amanda, né? Lá em Curitiba, na Igreja Alcance, do pastor Luciano Subirá, eles são líderes de célula lá também. Isso tem sido bênção. E a Raquel também, congregando na Alcance. A Raquel sempre gostou de louvar, fazendo aula de música, de violão. Cada um seguiu o seu destino e o seu propósito, e o seu né? propósito. Porque nem sempre os filhos vão estar junto com a gente, né? Exato. Então, e nós não podemos prender eles a nós, porque eles têm a vida deles, Deus tem o propósito na vida deles, e eles vão seguir o propósito que Deus tem para eles, né? Então, nós vemos essa família que construir, nós vamos ver aí um vidinho, para vocês conhecerem um pouco da família da Josi, o vídeo 1, que fala sobre a família, nós vamos conhecer um pouquinho aí da família da Josi. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção.
Família presente de Deus. Pastor Natalino recebendo ali um presente, eu creio que foi do aniversário dele, mas nós usamos aí para dizer que ele, como o sacerdote do lar, você, companheira, junto, construíram uma família que é presente de Deus, não é? É a herança do Senhor, como a palavra fala, e é presente. Irmã Marli, você é mãe, você sabe. Depois que nós nos tornamos mãe, nunca mais fomos a mesma. Não, Né? não. Coisas que as nossas mães falavam que nós não entendíamos, também não teria nem como, né? Uhum. Hoje nós entendemos exatamente o que elas passavam, o que elas falavam para nós. E o filho, você também tem a Maiara, que está bem longe, no outro Sim. país lá, né? Está fora. Então, a gente sabe como que é essa questão. É difícil, quer dizer, não é que é tão difícil, mas nós ficamos com muitas saudades deles, né? Mas é o que você falou. Os projetos, os sonhos que os nossos filhos têm, que Deus tem para eles, nós precisamos abençoá-los, né? E dizer, vai, filho, voa para onde o Senhor quiser te mandar. Então, é isso que eu aprendi, né? A liberar, porque eu sou uma mãe muito coruja, acho que toda mãe é coruja, né? Sim. Que a gente quer os filhos sempre perto, mas a gente também, muitas vezes, eu vejo por mim. Hoje né, que tenho um pouco mais de experiência, os filhos todos já adultos, né, praticamente todos casados, que nossos filhos, eles têm as decisões deles, e que nós precisamos, se nós amamos eles, precisamos liberá-los, abençoá-los. Filho, você quer ir lá para Portugal? Vai, filho, então. Deus te abençoe, a mãe, o pai vai ficar orando por você. Saudade, hoje está mais fácil, né? A gente faz a chamada de vídeo, enfim. Sim. Vai, então, filho. Né? E é assim. E saber também que, quando eles casam, eles têm a vida deles, a esposa deles, o marido dela. Vão construir a família deles, né? Exato, igual eu tive a liberdade de construir a minha família, hoje estou lá em Curitiba, há 21 anos. Minha mãe sente muita saudade também, meus irmãos e família, mas ela também entende que é um projeto de Deus, então respeita e abençoa. É o que eu faço com eles também. Né? Então, nós precisamos, eu falo de mim, não falo de ninguém, tomar muito cuidado para nós não abortarmos os sonhos dos nossos filhos. Os sonhos e os projetos, né? E os projetos que é Deus que implanta no coração deles, o que é para eles fazerem. E o nosso papel como pais é só abençoar. Vai, filho, vai que Deus te abençoe. Mas E quando você foi para Curitiba, foi um desafio também, né? 21 anos já lá, né, Josi? foi. Porque vocês tinham uma igreja alicerçada aqui, uma igreja com muitos membros. Exato. Uma igreja alicerçada. Como que você entendeu que era Deus enviando vocês? Como você e o pastor Natalino, vocês entenderam essa questão? O sim de Deus para ir? Marli, eu vou tentar resumir, assim, que... Nossa, agora eu quero ficar aqui até... Olha aí, pastor Júlio, ela estava tão nervosa agora, ela... mas é assim mesmo, é Deus fazendo, é Deus falando, mas pode falar agora. A gente fica, assim, nervosa, ansiosa, né? Porque é a primeira vez que nós estamos aqui, né? De frente com a irmã Marli Santini, num podcast, assim, então... Mas, enfim... Quando nós fomos para Paranavaí, olha, meu Deus, no século passado, que eu já falei a data aí, 90, Raquel nasceu em 93, 95, novembro de 95, chegamos lá, o pastor Natalino, eu me lembro, foram, acho que nos primeiros dias, eu para lá e para cá, arrumando as coisas, grávida do Davi, e a Kel pequenininha para lá, o pastor Natalino dobrou o joelho ali na sala e começou, e sabe que o pastor Natalino, hora que até o vizinho às vezes escuta, meu Deus e meu pai, e aquela oração dele que eu já acostumei, as crianças cresceram ouvindo o pai orar, ainda até o fundo musical que o pai ora até hoje, né, eles lembram, a Raquel lembra, mãe, eu lembro que ele colocava na igreja também o fundo musical na oração. Para orar, e era assim em casa também, às vezes eu orava sem fundo, mas enfim, e ele orava tal. E ele orava ali, e eu para lá e para cá. Falei, ai, Senhor, não vou poder orar agora, que eu estou
arrumando as coisas em casa. Ele se levantou da oração e falou, Josi, vem cá. Aí eu fui, ali na sala, lá em Paranavaí. Josi, Deus falou para mim que Ele vai nos levar para Curitiba um dia. Ó, em 95. Não tinha vindo nem para Londrina ainda. Não, não tinha. Eu me lembro que eu falei, amor, eu falei bem assim para ele, olha, para onde Deus chamar, eu vou. Eu já falei com Deus, falei para você, só peço que Deus me capacite, mas eu vou, nunca vou dizer não, por causa de tudo que eu vivi, pela minha conversão, pela experiência que eu tive com Deus, o mínimo que eu posso fazer é dizer sim para Ele, mesmo que para mim seja difícil. Eu tenho esse lema comigo. Aí eu falei, amor, para qualquer lugar eu vou, mas assim, agora eu vou para qualquer lugar, mas deixa ali no cantinho. Agora, eu quero me concentrar em Paranavaí. Eu lembrei que eu falei para ele. Eu quero me atentar aqui em Paranavaí. E eu deixei num cantinho da minha cabeça isso. E passou 1 ano e 5 meses, viemos para Londrina. Aí, tá, viemos para cá, estabelecemos igreja. Ficamos aqui, acho que mais de 7 anos, não lembro quanto tempo, tá, enfim. Aí, tinha uma conhecida nossa, irmã Nair, que congregou aqui, não sei se você lembra, uma baixinha. E ela me conheceu quando eu tinha 2 anos, eu chamava ela de tia. E ela muito querida, uma pessoa que esteve comigo na minha infância, cuidou de mim, às vezes dos meus filhos, enfim. Daí ela falava assim, ela e o marido dela, Deus vai levar vocês para Curitiba. Assim, do nada, orava por nós e falava. Passou-se o tempo. Um dia, teve um congresso de mulheres, se não me engano, até minha mãe era líder do Ministério de Mulheres ali no Sérgio Antônio. Acabou o culto e a pregadora e o marido dela, elas estavam juntos ali, nós fechamos a igreja, estávamos ali na calçada para despedir, para ir embora. Mas sabe como que é crente para ir embora, né, Marli? Despede e fica, despede e fica. Nesse inteirinho, Deus tomou a vida dela lá na calçada e falou assim, eu vou te levar para um povo muito ferido e machucado. E eu vou colocar na sua boca, dizendo para o pastor Natalino, a palavra que é para você falar para eles. Eu vou te usar para curar, para restaurar, para edificar. Só que, ele falou, a irmã falou, vão existir pessoas que vão te empeitar, te encarar e te resistir. Mas eu vou dar uma couraça para você tão forte que você vai com eles com mais força, porque eu estou na sua vida. Eu falei, meu Deus, e ninguém sabia. Quando começou tudo isso, irmã Marli, e eu vim aqui para a igreja, aqui, pastor Isca, a pastora Vera, sentava perto da pastora Vera falava assim, Curitiba é para vocês? A pastora Vera, eu falei, pastora, é para vocês, Curitiba. Ora, Josi, ela falava, ora, Josi, ora que Deus vai falar com você. E dava risada. Eu falei, pastora Vera, está todo mundo falando. Tá. Eu comecei a orar, e o pastor Natalino também, começamos a orar, em casa e tal, sem ninguém saber de nada. A gente não conversava, não falava isso para ninguém. Eu tive um sonho. Que eu estava na minha casa, fazendo as malas para ir embora para Curitiba. O sonho foi bem direto. E eu sonhava que eu chamava as pessoas que estavam em casa e falava, me ajude a fazer as malas rápido, porque o teto da casa, eu falava no sonho, o teto está caindo e nós precisamos sair antes que esse teto desabe sobre nós. Aí eu acordei e falei para o pastor Natalino. Ele falou, Josi, esse sonho é profético. Falei, amor, Josi, é profético, guarda esse sonho. E eu guardei no meu coração. E foi passando o tempo, eu fui vendo que Deus foi desligando, parece, o nosso coração daqui, já daqui a pouco olhava para a igreja de Sérgio Antônio, parece que já não era mais ali, e Deus foi mudando aos poucos dentro de nós, e foi, e a irmã Julinha, conhece a irmã Julinha, né? Sim. Que congregava aqui com o Cirilo, o pastor Júlio conhece, e morava lá em Curitiba há algum tempo, ligava para a gente, falava assim, irmã Joseli, olha o culto aqui acontecendo em casa, não sei quantas pessoas aqui na sala da casa dela, e o povo quer a igreja Deus Vivo aqui, irmã Joseli, vem com o pastor Natalino para cá. Falei, mas aqui a irmã Julinha agora também chamando nós. Falei, meu Deus, mais revelação do que isso é impossível, Senhor.
Aí eu teve um dia que eu orei e falei assim: Senhor, eu vou para qualquer lugar, eu vou para Curitiba, sim, mas eu peço uma coisa para o Senhor. Eu falei para Jesus, como que ele não soubesse, né? Mas eu preciso falar tudo para ele. Eu sou mãe, tenho 3 filhos pequenos, eles estão na escola, e eu sei que Curitiba é uma cidade muito grande. Eu falei assim, e com certeza a locomoção ali é difícil, porque eu nem tinha carteira, só o pastor que tinha. O pastor vai lá implantar a igreja e tudo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar conta das coisas, eu preciso ajudar o meu marido na igreja. Então, o senhor prepara uma escola perto da casa onde nós vamos morar, porque daí eu posso levar meus filhos a pé e voltar a pé e estar ali na igreja, limpar a igreja e atender os irmãos e tal. É aquela alegria. Eu vou, Senhor, mas faz isso por mim? Amém, amém, amém. Tá, passou. Aí foi indo, então, de nós irmos para Curitiba. Aí, olha o que aconteceu. Eu me lembro disso. Oh, Senhor, eu precisava de 3 horas. Oh, Senhor amado. Aí, porque são coisas, Mamãe Marli, que aconteceram, que estão tão vivas dentro de mim, que parece um quebra-cabeça que o Senhor foi encaixando assim, sabe? Por isso que eu jamais, esse Deus, Ele é muito maravilhoso. Ele é como a palavra fala, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Sim. Como não amar um Deus assim? Como não servir a um Deus assim? E daí eu me lembro que foi lá para Curitiba, alguns pastores, não sei se o pastor Wilson foi junto com a pastora Vera, 2 casais de pastores que foram para ver lá, porque nesse inteirinho o pastor Wilson já tinha ido lá com o pastor Natalino para ver uma igreja, para abrir igreja em Curitiba, não que nós iríamos. Sim. Para abrir igreja em Curitiba. E foram 2 casais de pastores que, não sei se congregavam aqui ou moravam aqui em Londrina, para ir lá ver a igreja que estava fechada, uma igreja Assembleia de Deus russa, que estava fechada há muito tempo, enfim. Aí os pastores foram para lá, e eu e o pastor Natalino fizemos um acordo, nós 2 em casa, sozinhos. Falei, amor, vamos orar. Vai 2 casais de pastores. Impossível que um dos 2 não vai dar certo lá. E a gente ainda assim, será que é hora? Será que é tempo? Se Deus, nós conversamos, se Deus abençoar que um dos casais queira ficar lá e morar lá e abrir igreja, então não é para a gente ir. Agora, se os 2 pastores forem e não der certo, então é para a gente. Aí nós fomos. Aí eles foram. Chegou lá, os 2 pastores voltaram. Não. O coração deles não encaixou, né? Tá voltando, aí é nós. Ligamos para a irmã Julinha. Irmã Julinha, precisamos de uma escola assim, 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 assim. A irmã Julinha já conhecia uma professora da escola, que era do lado, só atravessar a rua, Colégio Estadual Isolda Schmid. Literalmente, irmã Marli, era atravessar a rua. Já estava a 3 casas, assim, já era escola. E ela conseguiu vaga para os 3 filhos no final do ano, também em novembro de 2024. Olha, a oração foi específica, né? Que você falou ali tudo direitinho e Deus ouviu tudo direitinho e respondeu tudo direitinho. Como eu ia dizer não, Mamãe? Deu tudo certo. As provas com Deus, Deus falando, colocando no coração. E a minha preocupação sempre foi os filhos que eu faço na escola. Blá, blá, blá. Deus confirmou tudo. Vamos, então fomos. Fomos para lá. E lá nós estamos, mas eu quero falar vou falar em 2 minutos agora. Uma coisa que, uma experiência que eu passei aqui em Londrina, no Val de Jabó, que você presenciou, né? De longe, os acontecimentos, né? Assim, como eu tive uma conversão assim tão firme assim com Deus, e eu me apaixonei, amei Jesus, queria Jesus, e já tínhamos a Igreja Deus Vive, enfim, a outra história também do início do ministério. Vamos marcar um próximo, tá, Josi? Aí, pastor Júlio, vamos registrar aí para que... Senhor, e eu venho, viu? Agora eu venho. Agora já não estou mais tão nervosa para falar tudo, né? Você vê que você começa a ficar bem à vontade aqui, né? Já estou, Marli, bem à vontade. E assim, aí eu via as mulheres cheias do Espírito Santo,
falando em língua, e Deus usando em profecia, e papapá, e ouvia as mulheres, as pastoras e tudo mais. Eu entrei em crise. Olha só, eu entrei em crise de identidade. Porque eu nunca fui assim de sapatear, mesmo sentir a presença de Deus. Eu chorava, contrito ali. Não saía uma palavra da minha boca. Mas eu chorava e sentia a presença de Deus. Mas quando eu comecei a me comparar com as irmãs do meu lado, umas pastoras, enfim, uma tinha profecia, outra tinha dom de língua, a outra sapateava e rodopiava. Naquela época, né, há 20 e poucos anos atrás... Era comum, era normal. Comum. E eu tinha uma visão errada da concepção de que, para ser cheia do Espírito Santo, teria que também ter os mesmos dons, as mesmas coisas Isso. que elas faziam. E o mesmo comportamento. Aí eu falava, eu não tenho Espírito Santo, eu não tenho dom, eu não sei o que, né? Comecei a entrar em crise. Foi aí que eu comecei, Senhor, eu já falava em línguas, batismo com o Espírito Santo, mas era ali no meu cantinho quietinha, contrito. E eu comecei, por falta do meu entendimento, e eu comecei a buscar, Senhor, eu quero batismo com o Espírito Santo, não, eu quero ser revestida de Deus, e eu quero falar mais forte, eu quero ter vários dons de língua, eu quero que o Senhor me usa na revelação, olha que coisa mais linda, o Senhor usa fulano, ciclano, beltrana, eu também quero alguma coisa diferente, eu quero na minha vida, assim, e tal, e comecei a buscar, de uma maneira, vou dizer assim, emocional, não espiritual, e comecei a me entregar a isso. Nem o pastor Natalino sabia. Já tinha os 3 filhos, enfim, E eu comecei a buscar Deus e tal, e daí, passou o tempo. Na época, o Jonatas nasceu em 97, ganhei o Jonatas, tudo. E aquele fervor e tal, e o Jonatas ficou internado uma semana com icterícia no hospital. E eu buscando a Deus e falando, não, Deus me permitiu, olha só, Deus me permitiu que eu ficasse aqui com o Jonatas, porque Deus quer me usar para fazer alguma coisa aqui nesse hospital. Quando eu fizer o que tem que fazer aqui, Deus vai me tirar daqui. O Jonatas tinha nascido. E já na dieta, aí entrei numa depressão após a dieta. Muitas coisas aconteceram que me abalaram. Uma depressão pós-parto. Pós-parto. Me abalou emocionalmente, eu comecei a misturar tudo na minha cabeça, coisa espiritual com coisa material, enfim, surtei. Uhum. No mesmo ano, no feriado de Corpus Christi, todo ano, no feriado de Corpus Christi, eu lembro do livramento que o Senhor me deu. Eu me lembro desse episódio. Nós Lembra? estávamos juntas. Uhum. Estávamos juntas. Naquele dia, a irmã Sueli Mancini, eu vou ressuscitar muitas pessoas que passaram por nós aqui, que marcaram minha vida. E ela tinha me chamado. Ninguém sabia de nada, tanto é que ela me chamou para ir no programa de rádio, que na época não era na difusora. E eu fui. Cheguei lá, comecei a falar língua, e ela viu que estava diferente. E ela sentiu a presença de Deus também, porque ela começou a falar em língua, mas era uma coisa que não era normal comigo, não era comum. Passou. Conclusão, fui internada numa clínica psiquiátrica, no CAPS. Por 3 dias eu fiquei, fora da casinha. Eu misturava tudo. Eu me lembro que naquela manhã, quando eu cheguei do programa, o pastor estava no carro com nossos 3 filhos, esperando o programa para a gente ir para casa. E aí que ele viu que eu não estava bem. E daí ele ligou para os meus pais foram lá e tal, e vamos levar a Josi para ver o que está acontecendo. E era uma ansiedade, uma depressão, uma coisa tão ruim, que eu tinha dor no peito, tinha dor na barriga, tinha dor em tudo quanto é lugar. A ansiedade, né, que os médicos fizeram exame, então não tinha nada. Aí viu que tinha que ir para a clínica psiquiátrica. Eu me lembro, naquela manhã, eu coloquei o leite para ferver, e não tinha leiteira, era um canecão simples. E o pastor Natalino ajudando eu a cuidar, arrumar as crianças para a gente ir para o programa. Ele falou para mim, Josi, o leite lá, vai ver que o leite vai derramar. Sabe o que eu disse para ele? E eu me lembro, consciente, eu falei, pode deixar que o anjo vai desligar o leite para mim. Falei desse jeito. Misturei os versículos, porque tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis.
Então, anjo, vai lá, desliga o leite para mim, em nome de Jesus. E eu pensava na minha cabeça, naquela época, que o anjo ia fazer isso. A luz, eu nunca fui deixar a luz acesa quando saía de um cômodo. Nunca fui. E naquela época eu comecei a deixar, ele falava, Josi, olha a luz acesa. Eu falava, amor, não se preocupe, o anjo do Senhor, ele vai apagar a luz. O anjo do Senhor não vai deixar vir conta da Copel aqui em casa. Aí ele falou, não, isso não está normal. O surto, você começou a espiritualizar tudo. Exato. Espiritualizar tudo. Naquela época, irmã Marli, você lembra bem que não era comum Não. pessoas com problemas emocionais, surtados. Isso era, eu nunca tinha visto. E as pessoas falavam que era demônio até, né? E aí havia um sofrimento maior, porque você achava, eu estou endemoniada. E eu me peguei assim, mas um dia, o pastor Natalino chamou 2 pastores para lá em casa, tal, me chamaram lá do quarto. Eu não conversava assim, normal. Não era uma pessoa normal, mais. E eu me lembro que os pastores colocaram a mão na minha cabeça, o pastor Natalino depois falou, tudo que eu fazia, falou, só pode estar endemoniada. Vamos expulsar o demônio. E começaram a expulsar. E eu tinha consciência. Eu pensava assim, não estou endemoniada. Mas, se eu falar aqui, não estou endemoniada, me solte. Aí vou falar, ela está endemoniada, né? Porque está reagindo. Eu sabia disso, porque eu já via libertação na igreja, eu sabia como é que era. Eu vou ficar quietinha, orar. Não tinha demônio, não saiu demônio. Fui para o quarto. Eu cheguei no quarto, me lembro. A Raquel lembra disso, a Raquel. Eu falei, filha, você acha que a mamãe está endemoniada? A Raquel falou, não, mamãe, a senhora não está endemoniada. Ela falou isso para mim, teve um discernimento. Aí, irmã Marli, o pastor Natalino fala, aí eu não me lembro, talvez foi um surto que o inimigo acho que se aproveitou, porque tem coisas que foram apagadas da minha mente. Daí, eu penso que, às vezes, o inimigo me perturbava alguns momentos, porque não estou me comparando com Jó, muito longe de ser comparada, mas Deus pode permitir que o inimigo perturbe alguém. Ele se aproveita de uma situação, né? Não é das que, nossas fraquezas. ele se aproveitou porque naquela época você nem sabia o que era uma depressão pós-parto, tratamento, nada disso, mesmo porque no contexto que era vivido, a religião ali, ela tomou conta de tudo, né? Exato. E espiritualizou tudo porque não tinha um entendimento. E hoje é importante nós falarmos isso também, porque tem muitas pessoas que ainda confundem, espiritualizam algo que é para ser tratado com medicação, um transtorno. E tem muitas coisas hoje que precisam de ser analisados mais próximos de pessoas que estão vivendo uma fé, achando que estão endemoniadas, mas que, na verdade, é um problema emocional, psicológico, e precisa passar pelo profissional para que possa entrar com um tratamento medicamentoso. Então, isso é importante, o teu testemunho, nessa tarde, falar com pessoas que estão vivendo isso, né, de não espiritualizar tudo. E hoje você recebeu essa cura, Josi? Como é que é o processo hoje? Você já está curada, liberta? Foi um tempo, um processo? Sim, foi um processo. Nós estamos quase aqui já encerrando para nós finalizarmos sim, e fecharmos essa parte aí. Foi um processo de alguns anos. Né? Eu cheguei em momentos que depois da clínica, vim para casa, continuei tomando Aldol, Ampliquitil e Aquineton. As pessoas que estão aí podem pesquisar para que servem essas medicações. Eu não cuidava de mim, mas, enfim. Passou-se o tempo e eu, com a minha fé, eu jogava os comprimidos fora. Eu tenho fé que o Senhor me curou. Mas o tempo maior que eu fiquei sem medicação, Marli, foi 1 ano e 11 meses. A crise voltava, o surto voltava. E eu cheguei à conclusão que eu pedia, Senhor, me cura, Senhor, me cura, me cura. Olha, há quantos anos eu pedindo, Senhor, me cura? Falei assim, se Jesus quisesse me curar, Ele teria curado. O que eu fiz? Fui fazer terapia. Até hoje eu faço acompanhamento com psiquiatra. Terapia, parei um pouco, mas eu vou voltar, porque todos nós precisamos de terapia. Sim, é importante, isso é maravilhoso. Né? Eu sou suspeita a falar, mas você é suspeita, mas
Eu sou como uma paciente aqui, Irmã Marli, dizendo que todos nós precisamos de terapia, porque nós não somos obrigados a resolver os nossos problemas sozinhos. Cada um tem suas fragilidades, né? Os Temos. seus traumas, as suas Sim. dificuldades. Então, Precisamos pôr para fora, expor. Então, aí que aconteceu? Eu me conformei que eu preciso da medicação. O dia que eu me conformei que eu preciso da medicação, minha luta parou. Eu fiquei era em um paz, conflito interno, né? trabalhei esse conflito interno dentro de mim com ajuda especializada, né? Enfim. E daí que aconteceu? Hoje eu tomo o meu remédio após o almoço e eu tomo antes de me deitar. Mas, desde então, desde o ano de 1997. E eu sou feliz assim. E é possível ter qualidade de vida entendendo também, né, que eu preciso me cuidar, assim como tem enfermidades do coração, do rim, assim por diante, que você precisa tratar, uma diabetes, assim também a nossa psique precisa ser trabalhada e tratada. E se precisa de medicamento, para eu ter uma qualidade de vida, eu vou fazer uso disso, que foi o teu caso, né? Foi o meu caso, mas muitas vezes eu não aceitei. Uhum. A gente é muito resistente, né? Não, Jesus me cura, Ele vai me curar. Nem tudo Jesus cura. E por achar que é algo do diabo também, Do diabo né? também. E quando você se Exato. conscientiza que nós somos corpo também, né? Espírito, alma e corpo, e o corpo precisa também ser trabalhado em várias situações, aí você ameniza isso, Ameniza. conflito Isso. interno em você, né? Aí começa a viver verdadeiramente quem você é. Sim. Eu tomo medicação, eu sou pastora, sou mãe de 3 filhos, tenho um marido fiel que E me é ama, serva. eu sou serva de Deus. E se Jesus não me curar até arrebatamento, eu vou ser arrebatada, porque eu falo assim, E está eu feliz. não quero morrer, eu quero ser arrebatada, e estou feliz, eu vou viver assim, em paz. Glória a Deus. E eu dizia, eu me lembro, amor, você acha que um dia eu vou voltar a ser normal? Ele falava assim, claro que você vai, Josi. E eu pensava assim, ele está falando isso só para eu não ficar preocupada, só para me enganar. Mas Marli, eu estava tão ruim que eu pensava que eu nunca ia voltar a ser normal. Olha só. E hoje você está usufruindo daquilo que você entendeu. E eu entendi. E chegando em Curitiba, depois de algum tempo, Deus começou a mandar pessoas com problemas emocionais. Para você. E eram psicóticos também. Era libertação, mas também era tratado na alma. Hoje eu atendo Olha. mulheres que precisam dos 2 acompanhamentos, tanto espiritual como Você tem uma medicamentoso. base para falar sobre Para isso. falar. E aí eu falo, Senhor, obrigada Pela porque experiência. pela experiência que o Senhor me Não deu. foi fácil, Não. mas hoje eu entendo. Eu entendo. Então, Irmã Marli, eu só quero ler um versículo só. Salmos 32, 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O dia que eu li esse versículo, e eu aprendi na terapia que quando a gente se cala, a gente envelhece e a gente fica doente. Porque eu pensava que eu tinha que aguentar tudo quietinha, sem ninguém saber dos meus problemas. Por isso que eu não, nem o pastor Natalino forte o sabia. suficiente, né? Forte o suficiente. Para enfrentar, e na verdade não, né? Orgulho, né? Nós somos fragilizadas. Tanto é que o pastor Natalino só foi saber que eu estava mal aquele dia do rádio. Mas eu já tinha sintomas, só que eu escondia dele. Entende? Então, assim, eu pensava que eu tinha que aguentar tudo, quieta, calada, sofrer e superar, sem ajuda de ninguém. Isso eu vejo que é um orgulho que eu tinha e uma autossuficiência que eu achava que eu... Entendeu? E que foi quebrado, né, Foi Josi? quebrado. Graças a Deus por isso. Hoje é uma ferramenta para você ajudar outras pessoas, né? Exato, Irmã Marli, é uma ferramenta. Nós vamos ver agora aqui, ó, a igreja de Curitiba, né? Nós vamos ver aí o vidinho 2, onde mostra um pouquinho da igreja de Curitiba. E vamos lá. Savior, the one who will never
própria, chegaram lá com um templo alugado, hoje um templo próprio, casa própria, Graças a Deus. tudo Irmã Marli. alicerçado para a glória de Deus. E também a Josi faz um trabalho com mulheres lá, ó. Olha só, esse trabalho também, que bênção, construindo ali um trabalho com mulheres, onde ela pode usar hoje das ferramentas que o Senhor concedeu para ela. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Está aí, Josi. Glória a Glória a Deus. Deus. Parabéns, tá? Amém, irmã Marli. Pela pessoa que você se tornou, pela família que você, pastor Natalino, construíram, pela igreja. E esse rebanho não começa só em Curitiba, mas desde a primeira igreja que vocês aí construíram, né? E tem pessoas até hoje. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Por você Amém. estar aqui conosco Amém. nesse momento, partilhando aí, né? Porque são assuntos delicados que você São. expôs aí. São. E você conseguiu expor, né? E eu creio que muitas mulheres aí vão ouvir e vão se edificar com isso também, tá bom? Glória Eu a agradeço Deus. Amém, aí. irmã Marli, eu que agradeço. Só falar uma coisa que, assim, recentemente eu liderava as mulheres, o grupo das mulheres, né, mas esse ano nós fizemos uma mudança, nós passamos a liderança para a pastora Elaine, que ela e o pastor Daniel, eles nos ajudam muito lá em Curitiba, e os demais pastores também, né? Então, ela está liderando agora, recentemente, o grupo das mulheres, mas estou junto com ela, ajudando em tudo, né? E assumi o ministério infantil, que eu amo, né? Amém. Eu amo o ministério infantil, mas, assim, o ano passado fizemos um trabalho com as prostitutas nas ruas, a gente foi evangelizar, e esse ano eu quero entrar nas penitenciárias femininas para evangelizar mulheres também. Então, assim, Olha só. são coisas que Deus despertou assim no meu coração. Mas, assim, eu estou muito grata por você ter, assim, me convidado. E eu que agradeço pela oportunidade. Sabe, irmã Marli, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, né? Não é uma lisonja, mas é verdade. Eu sempre admirei você, desde que você chegou lá no Sérgio Antônio, lá naquele salão, na Teodoro Victorelli, lembrei a rua. Sempre admirei você, a mensagem que você traz, a vida sua. Embora nós acompanhamos, né, tantos embates, né, tanto você os meus e eu os teus. E nós fizemos uma amizade, embora estamos longe, mas o coração está sempre perto. No espírito estamos Em ligados. espírito sempre ligadas. E eu quero agradecer muito e quero já pedir perdão, porque eu me empolguei. Não. Mas eu creio que tudo que você falou aqui vai alcançar pessoas, Amém. né? E nós sabemos que o Espírito Santo está aqui na direção e no Amém. controle de todas as coisas. Mas eu te agradeço de coração, e numa próxima oportunidade, tem muita coisa ainda para falar. Fizemos programa de rádio na Rádio Difusora de Londrina, há tantos anos atrás, mas vamos parar por aqui, isso aí vamos começar tudo de novo aí, pastor Júlio Ló. Mas agradeço, leve a nossa saudação minha, do pastor Lúcio, da Amém. Maiara, né, para Amém. pastor Natalino, seus filhos, a sua família. E quando estiver aqui novamente, quando for para Curitiba também, vou dar um chego lá em nome de Jesus. Ah, sim, vou te esperar, hein? Vou te esperar. E nós já estamos aqui encerrando, gratas a Deus por mais esse momento, por mais um podcast de superação. E você continue aí ligadinha, não se esqueça de inscrever, de compartilhar, de curtir, de comentar, porque aí o YouTube ele entende que
quando acontece isso, ele vai aí passando os vídeos e você também vai ser um contribuinte aí para que a obra do Senhor continue. Josi, Deus abençoe muito sua vida. Obrigada por partilhar de tudo, Amém. tá bom? Amém. Pastor Júlio, grata aí pela colaboração e, querendo Deus, retornaremos na próxima semana com mais um podcast Superação. Até lá, então. Deus abençoe.